Vamos lá para os deputados, congressistas, falando sobre a taxação dos bilionários. Vamos lá. Histórico para a Câmara dos Deputados, porque pela primeira vez nós caminhamos para que o Brasil possa tributar os bilionários, possa colocar os super ricos no imposto de renda. Projeto de lei número 4173 de 2023, discussão em turno único do projeto de lei número 4173 de 23, que dispõe sobre a tributação da renda oferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas, trusts no exterior, pendentes de pareceres. Este Parlamento, esta Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm obrigação de se colocar contra essa visão equivocada. Quem que está contra? Quem que está contra? O madeireiro. O cara que botou fogo na Amazônia. É esse cara que está contra a taxação das offshores. O cara que, inclusive, ficou intimidando a Sâmia Bonfim depois da tragédia que a gente viu no Rio de Janeiro, gente. Esse cara aqui, ó. Esse idiota. Claro que ele está contra. Vamos ouvir juntos. Equivocada de economia, de administração pública, de má gestão, de ideias que deram errado. Esta é a oportunidade do nosso parlamento mostrar que amadureceu. Nós estamos vendo um governo que gasta muito. Ó o zoião. Gasta demais. São viagens internacionais milionárias, são gastos com luxos para esbanja e para esse turista com status de presidente. O governo quer votar a matéria, portanto o governo orientará não, e pelo motivo é muito simples, senhor presidente. Quando nós falamos que nós queremos o pobre no orçamento, já é uma realidade. Já voltou Minha Casa Minha Vida, senhor presidente. Já voltou Bolsa Família e veio para ficar. Retomada das obras paralisadas, investimento na educação, volta do farmácia básica. E é isso que nós queremos custear no governo. Quando a gente diz que vai colocar o rico no imposto de renda e no imposto, não é com aumento de carga tributária, mas é com combate à sonegação e com combate com injustiças históricas. Por que quem investe lá fora vai ter essa imunidade tributária de alguma forma? Não, é por justiça social, por justiça tributária. É por isso que o governo vota contra o adiamento da votação e nós venceremos no mérito. Aquilo que o governo Lula se propôs a aprovar, essa Câmara teve muita responsabilidade e será assim nessa matéria. Eu ouço aqui algumas afirmações grande que me Chico deixam Alencar. abismado. Dizer que quem investe os seus milhões, 10 milhões, no mínimo, muitas vezes, em offshore ou nos fundos exclusivos, são 2.500 pessoas, nesse caso, no Brasil, de 204 milhões de seres humanos, estão apenas fazendo uma pequena poupança ou valorizando o seu suado dinheirinho, e que o que se pretende é tirar dinheiro de ricos produtivos para talvez Boa noite, Isa. passar para os pobres, é de um primarismo absoluto. Isso é muito superficial. O deputado Lindbergh já listou aqui como esses investimentos da etapa aguda de financiarização do capital no mundo são taxados. Nós vamos estar votando a taxação de fundos exclusivos e fundos offshore. Todo mundo sabe aqui a profunda desigualdade do nosso sistema tributário. Como aceitar que os muito ricos constituam fundos exclusivos e não paguem nada em ganhos de capitais? Como aceitar que levem dinheiro para o exterior, criem offshore e não tenha cobrança por parte do governo? Deputado Chico Alencar, eu trago aqui números da experiência internacional. Nos Estados Unidos, quem abre um paraíso fiscal, um offshore,
fora dos Estados Unidos tem que pagar 40%. Na Alemanha, 26,37%. Na França, 30%. Aqui não. É um escândalo. Mas isso mostra mais, deputado Helder Salomão, quando eu falo da profunda desigualdade do nosso sistema tributário. O maior problema, pessoal, não é nem no 1% dos mais ricos. É entre o 0,1% e 0,01%. Aqui é onde a desigualdade vem com mais força. Os senhores precisam entender, quando eu estou falando de 0,1%, eu estou falando de gente que recebe por mês algo em torno de 308 mil reais. De 0,01 é de quem recebe 20 milhões por ano. Grande Limberg. Sabe quanto paga de imposto de renda esses do 0,1%? 5,43%. É escandaloso. Qualquer trabalhador, um funcionário aqui que ganha acima de 4.600 paga 27,5%. Não dá para aceitar uma coisa como essa. Então eu acho que essa votação aqui vai ser uma votação muito importante. Eu quero chamar a atenção que mesmo a proposta do governo é uma proposta muito moderada. Porque veja, quem tem fundo offshore e tem mais de um valor de 50 milhões, Chico Alencar, ele vai pagar 22,5%. Volto a dizer, quando a gente vai olhar a tabela do imposto de renda, qualquer um que ganha acima de 4.600 paga 27,5%. E mesmo assim essa grita. Então acho que hoje é um dia muito importante. E a gente vai ter que avançar depois na tributação de dividendos. Porque hoje um diretor do Itaú, um sócio, que recebe 2 milhões por mês, sabe quanto ele paga de tributação? Zero, porque o Brasil, só para concluir, o Brasil junto com a Estônia são os 2 únicos países do mundo que não cobram de dividendos. E a verdade é que eles estão pagando menos imposto de renda porque não recebem salário. Eles recebem a título de distribuição de lucros e dividendos. Agradeço, presidente. Eu acho que hoje é um dia muito importante para esse parlamento a votação dessa tributação de offshore. Por pela aprovação, permaneça como se acha aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Aprovou. Jorge Paulo Lemann, professora Luciene, o homem mais rico do Brasil, tem 20 offshores, segundo o Panama Paper. É uma série de reportagens, gente. Não pagava R$1 de imposto pela movimentação de nenhuma delas. Você sabe mais, Chico Alencar, quem é que tem offshore? Um cidadão chamado Paulo Guedes, que também não pagava nenhum imposto pelo rendimento da sua offshore. A partir desse projeto que nós aprovamos hoje na Câmara dos Deputados, quem tem offshore vai pagar imposto. Quem tem fundo exclusivo vai pagar imposto, porque é assim que tem que ser. Porque não é justo o trabalhador, a trabalhadora, o motoboy, o médico, a professora, o pedreiro, pagar o seu imposto de renda, pagar imposto sobre consumo em qualquer coisa que compre numa venda ou numa padaria, e o bilionário não paga nada. Isso é inaceitável. Nós temos a votação de um projeto que é fundamental para o Brasil, que é a votação do projeto relatado pelo deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro, que é a taxação dentro do acordo que fizemos com praticamente todos os líderes. Não todos, evidentemente, deputado. Acertamos hoje que a matéria será votada hoje, que é exatamente a taxação em medidas compatíveis, sem nenhum exagero, a taxação dos fundos exclusivos e dos offshores. Essa medida é necessária. Boa noite, porque Sandra. é uma medida saneadora, arrecadatória
e ela faz justiça tributária, porque... Vamos pingando superchat, gente. Precisamos da ajuda de vocês. Fala, Carla Mori. Boa noite, querida. O ministro Haddad foi absolutamente transparente com esta casa, com todos os líderes, inclusive com a oposição, de que a aprovação do novo regime fiscal sustentável, frente à inexistência de uma política de desenvolvimento nacional e de nada que fosse colocado no lugar do tal PEC do teto, nós aprovamos o novo regime fiscal sustentável. E para ele ter sucesso, nós fizemos aquele acordo. O que seria? Nós vamos votar a PEC da transição, depois vamos votar o novo regime fiscal sustentável, vamos votar a reforma tributária, vamos votar o CARF, que alterou o voto de qualidade, e várias outras matérias relevantes para o país, com um compromisso do ministro Haddad: garantir estabilidade, garantir que em 2024 nós possamos ter o orçamento compatível com aquela regra que nós estabelecemos: 100% da receita, 70% de gasto. Compatibilizando receita e gasto para que o Brasil seja capaz de fazer investimento público, manter o investimento público, manter os programas sociais e manter aqueles recursos que são carimbados, que estão dentro da nossa Constituição, como, por exemplo... O Zé de Guimarães é uma liderança muito importante do governo, tá, gente? Por isso que é fundamental. Ele está colocando aí num tempo mais extenso a posição do governo Lula. Vamos continuar vendo aqui, vamos lá. Saúde, recursos para a saúde e para o Fundeb. Toda a negociação que nós fizemos foi com base nessa construção desses 10 meses de governo. Nesses 10 meses de governo, a Câmara deu uma contribuição importante. Os líderes, todos eles, mesmo aqueles que não eram da base ainda, o presidente Arthur Lira e todos os demais, nós do governo, fizemos uma pactuação para chegarmos ao final do ano com um orçamento compatível com aquilo que é a diretriz geral do governo, que é o Programa de Reconstrução Nacional. Fizemos isso. E hoje, esse projeto de lei, que está sendo relatado pelo deputado Pedro Paulo, na reunião que tivemos agora há pouco da residência oficial, com praticamente todos os líderes, acertamos que nós vamos levar essa matéria a voto. Dentro daquilo que foi acordado com os líderes, com o presidente da Câmara e com o nosso governo, especialmente com o ministro Haddad e toda a equipe do Ministério da Fazenda, bem como a Secretaria, o Ministério das Relações Institucionais, comandado pelo ministro Alexandre Padilha. Boa noite, Fátima. A matéria, portanto, está conclusa para a votação. Ela é produto de uma intensa Mostra na Chapata Diamantina, que legal. Com os vários agentes econômicos do Brasil, sem querer criar nenhum imposto, sem criar nenhum imposto e sem aumentar a carga tributária. De que se trata esse projeto? Aqueles que estão nos assistindo pelo Brasil afora, é apenas fazer com que aqueles que não são tributáveis, aqueles rendimentos que não são tributáveis, possam ser dentro daquilo que nós estabelecemos com o relator de 15 para 8. É isso, gente. É fundamental. Se você é de esquerda e não apoia a tributação dos super ricos, você está profundamente errado, meus queridos e minhas queridas. Vamos curtir.